Boa noite, na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo te ilumine, trazer aqui uma palavra do Senhor Jesus para abençoar a sua alma, o teu espírito, para que o teu espírito seja tocado pelo Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus diz, lá em Marcos, no versículo 4 e no capítulo 4, versículo 33, a palavra do Senhor diz que e com muitas parábolas lhes falavam a palavra, conforme podia ouvi-la. Mas sem parábolas eles não falavam, e quando eles estavam a sós, explicava todas as coisas aos seus discípulos. A palavra do Senhor Jesus nos mostra, que quando o Senhor Jesus estava em volta aos discípulos, ele falava esclarecidamente. Mas quando eles estavam diante dos religiosos, aqueles homens que queriam ver a sua queda, que queriam ver o seu erro, ele falava por parábola. E parábola, sabemos que são pequenas comparações, desenvolvimentos alegóricas, contadas em curto tempo. Assim era a parábola que o Senhor Jesus contava. Era aquela história curta, contada em alegoria. Só que quando ele falava em parábola, a multidão não entendia. Os religiosos, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eles não entendiam. Olha só que coisa. Aí Jesus, ele diz assim, a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus. Ele está falando para os discípulos. Mas os de fora, todas essas coisas são apresentadas por parábolas. Parábola. Para que vendo, eles possam ver e não percebam. E ouvindo, eles possam ouvir e não entendem. E para que em qualquer momento eles não se convertam e os seus pecados sejam perdoados. Quando Jesus fala essa passagem aqui, dá a entender até que Jesus ele não quer que aqueles homens se arrependam. Mas na verdade, o Senhor Jesus ele não queria, naquele momento, não que eles não entendessem, mas como eram homens orgulhosos, soberbos, de dura cerviz, que procurava o erro do Senhor Jesus para poder ver uma queda nele, apedrejar o Senhor, crucificar o Senhor Jesus. Então não era necessário que eles entendessem, ou seja, se aqueles homens que desobedecem a Deus, que faz tudo que desagrada a Deus, entendesse o que o discípulo entende, então não teria necessidade da santificação. Então todo mundo ia ser como aqueles homens, orgulhosos, soberbos. Portanto, o Senhor Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, eles ensinavam, só que eles eram soberbos. Eles eram pessoas que tinham a sua arrogância. Então Jesus falava em parábolas. Então está aqui a palavra nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer que quando os discípulos chegavam próximo do Senhor Jesus, já não estava mais perto da multidão. Ele diz assim, mas sem parábola ele lhes falava. E quando eles estavam a sós, explicava todas as coisas aos seus discípulos. Ou seja, a palavra diz que Jesus, eles explicava os discípulos do Senhor. Talvez tal motivo de você não ouvir a voz do Senhor Jesus, não conseguir entender. Por quê? Você está sendo discípulo, está se comportando como discípulo, ou está se comportando como os religiosos? Há muitas pessoas que confundem religião. As pessoas acham que a religião vai salvar, mas a religião não salva. Quem salva é Cristo.
É através do Senhor Jesus que nós seremos salvos. Não religião. Mas aos discípulos do Senhor, quem são os discípulos? São aqueles que seguem ao Senhor Jesus e obedecem. Aqueles que praticavam a palavra do Senhor Jesus, ele revelava a sua mensagem, ele revelava os mistérios do reino do céu. Então está aí porque muitas pessoas ele não consegue ter os mistérios, não consegue ouvir a voz do Senhor. Ele até busca, mas ele não consegue discernir aquilo que Deus está falando. Ele está ouvindo como parábola, ele está ouvindo coisa embolada, ele não consegue ter a clareza da palavra que o Senhor está falando. E o Senhor Jesus, ele fala através dessa mensagem, ele fala através do louvor, ele fala até através de uma criança. A palavra do Senhor diz que ele falou através até de um jumento. Então ele está falando, mas só vai ouvir aquele que se comporta como um discípulo. Então quando nós se comportamos como um discípulo, obedecemos a sua palavra, buscamos o conhecimento, estar perto daquilo que Deus quer que nós façamos, nós crescemos espiritual. E a palavra diz que quando o Senhor Jesus ele revelou a sua palavra aos discípulos, ele tinha já despedido a multidão foi ouvindo parábola, eles ficaram tentando entender o que Jesus falou, mas ele foi até o discípulo, os discípulos foram até o Senhor Jesus, e ele explicou tudo o que ele estava falando, e diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse, passamos para o outro lado, ou seja, passar. Jesus fala assim, passa para o outro lado. Então, quando meditamos nessa palavra do Senhor, ali já mostra já o nível espiritual. Quando você se torna discípulo do Senhor Jesus, você não fica mais parado, você não fica mais recuado, você passa, você avança de nível. Jesus diz, passa para o outro lado. A palavra do Senhor Jesus vai dizer, numa certa feita, que Jesus, despedindo da multidão, ele diz assim, passai para o outro lado. E quando os discípulos foram sem Jesus, eles pegaram, entraram naquele barco e foram. Mas aí veio a ventania, mas aí veio a tempestade. Então o barco ficou parado no caminho. Então o que vai fazer a sua vida ficar parado no caminho é o medo, é a preocupação, é a ansiedade. Tudo isso vai fazer que você não passe para o outro lado, não avance espiritualmente. Jesus deu a ordem, ele está dando a ordem para aquela pessoa que é discípula dele, para aquela pessoa que vai crer na sua palavra. Passe, ele está dizendo para você, passa para o outro lado. Não sei a área da sua vida, o problema na sua vida que tem que ser alcançado, aprimorado, mas Jesus está falando, passa para o outro lado. E o que vai impedir de você ou eu de não conseguirmos passar é insegurança, é preocupação. A palavra do Senhor diz que quando ele diz nessa passagem, passa para o outro lado, e despediu a multidão, levaram-se consigo, assim como estava no barco, e havia também ele e outros pequenos barcos, havia outros barcos com o Senhor Jesus. E se levantou grande tempestade. Todas as vezes que o Senhor Jesus atravessava, quando ele pedia para atravessar, havia tempestade. Porque tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor ele vai te dar, vai ter sim o sacrifício. Mas vale a pena passar por esse sacrifício, porque o que a gente vai alcançar são coisas grandiosas. A Bíblia nos garante que a vontade do Senhor para a nossa vida, ela é perfeita e agradável. Aquilo que nós achamos que é bom, aquilo que nós achamos que é necessário, Deus tem coisas além. A palavra do Senhor diz, eu sei o pensamento que tem a vosso respeito. Pensamento de paz, pensamento de coisas grandíssimas. Então, havia outro barco com o Senhor Jesus, para atravessar para o outro lado. E ele estava, olha só que coisa forte, e ele estava
na parte de trás do barco. O Senhor Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava ali tranquilo, tranquilão. Jesus sabia que iria enfrentar tempestade. Você acha que Deus não sabe o que vai passar na sua vida? Você acha que Deus não sabe aquilo que espera na sua vida? Deus conhece. A Bíblia diz que Ele te conhece, Ele me conhece desde da madre da nossa mãe. Quando a gente foi formado, Deus já tinha um plano, desde a fundação. Ele já tem um plano para a nossa vida. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele dorme, olha só, com uma almofada. Então ele já estava preparado, já ele estava descansando. Por que que o Senhor Jesus, Ele dormiu diante da tempestade, diante das tribulações, diante das lutas? E todos ficaram apavorados, porque Jesus, quando estava em pessoa humana, ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus Pai. E está aí o motivo de muitas pessoas estar ansiosas, atribuladas, preocupadas, deita e não consegue dormir, pensativa com o problema do outro dia. Quem que conseguiria dormir numa situação daquela? O salmista Davi diz: quando me deito, logo me pego no sono e me levanto, porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor me sustentou. Então, aquilo ali para os discípulos parecia ser uma indiferença, como que o Senhor Jesus, Ele dorme naquela situação ali onde está a tempestade, onde está a ventania, arriscado o barco ser virado naquele momento, e Jesus estava ali descansando. Jesus estava mostrando para ele, porque a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele veio nos mostrar como que devemos servir ao Senhor. E quando olhamos para o Senhor Jesus, conseguimos alcançar esse nível espiritual. Não olha para pessoas, não olha para aquelas pessoas que foram fracassadas na fé, não olha para aquelas pessoas que um dia talvez você teve uma admiração nela, mas ela te decepcionou. Olha para Cristo, porque quando você olhar para o Senhor Jesus, você não vai ver erro. Lembra de Pedro? Pedro foi o que teve mais fé naquele barco e foi o mais corajoso. Ele andou sobre as águas. Por mais que Pedro afundou, ele andou sobre as águas. Ele foi o único que andou com Jesus. Mas no momento que ele tira os olhos de Pedro, de Jesus, ele começa já a afundar. Ou seja, foi as tempestades, a ventania, as tribulações, aos problemas no trabalho, ao problema na família. Mas mesmo assim continua com os olhos fixos em Cristo, no Senhor Jesus. Não tira os olhos do Senhor Jesus por nada. Por nada que aconteça neste mundo, continua fixo nele. A palavra do Senhor diz que o Senhor o livrou, Sadraque e Mesaque, na fornalha. Talvez você está vivendo também uma tribulação, se sentindo na fornalha, se sentindo em tempestade, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é contigo. Ele quer que você fixa os olhos nele. Não olhe para o outro lado, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olha direto, olha fixo no Senhor. Porque se nós tirarmos os olhos por um instante da presença do Senhor, a tendência nossa é tropeçar, é cair. Então a Bíblia diz que todos aqueles que olham para o Senhor não será confundido, será revelado, será bem-aventurado. E ele estava de trás do barco. Então, eles o acordaram, olha só, eles espantaram, acordaram o Senhor Jesus, dizendo: mestre, não te preocupa que perecemos. Ele achando ali que eles iam perecer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento. Jesus falou com o vento. Olha que coisa forte. Você tem que falar com os seus problemas. Você tem que determinar o problema na sua vida. A palavra do Senhor Jesus diz, lá em Atos dos Apóstolos, que Deus nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade para a gente determinar com a palavra a nossa vida. E ele disse, ele levantando, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. Então houve bonança. E aqui a Bíblia diz aqui que o Senhor Jesus, ele disse o que? A paz. E muitas pessoas também têm procurado paz em pessoas.
tem achado que vai encontrar paz em governo, o governo que vai entrar, o governo que sai. Não, irmãos, não vamos ter paz no mundo. A tendência é piorar. E se nós vemos paz no mundo, paz em governo, pode ter certeza que faz parte do anticristo, porque vai vir a falsa paz. Mas a paz que o Senhor Jesus ele te promete é dentro de você. Você vai estar ao meio da tempestade, você vai estar ao meio da dificuldade, mas você vai ter a tranquilidade dentro de você. Você vai ver o caos em sua volta, mas dentro de você você vai estar uma pessoa consistente, uma pessoa sólida, uma pessoa forte. É essa paz que Jesus ele te promete e me promete. Não é a paz no mundo, a paz do mundo é mentira. O Senhor Jesus ele diz: Pai, eu oro pelos que tu me deste e pelos que vão crer através da palavra. Mas eu não oro pelo mundo porque eu não sou desse mundo. A Bíblia vai falar que o mundo já é do maligno. O mundo já pertence, já está marcado para a destruição. Porém, o Senhor Jesus ele veio para nos salvar desse mundo, da condenação desse mundo. Então busque essa paz, mas essa paz dentro. A Bíblia diz que Jesus ele é o príncipe da paz. Então ele diz assim: paz, aquieta-te. Então ele cessou. E eles disse: porque sois temerosos, ainda não tendes fé? Ou seja, a falta de fé na nossa vida, na sua, na minha vida, vai trazer o pânico. A falta de fé vai trazer a dúvida. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ao contrário disso, com a fé nós agradamos. Nós chegamos diante dele. Que vocês não venham perder a fé, que nós não venhamos perder a fé. A palavra também nos diz que a fé ela é mais valiosa do que ouro provado ao fogo. Quando pega o ouro e prova ele pelo fogo, ele se torna mais valoroso. Então a palavra de Deus está dizendo que a sua fé, a minha fé, ela é a mais valiosa, porque através da sua fé e através da minha fé, nós conseguimos em Cristo Jesus a salvação da nossa alma. Agora, sem a fé, como é que nós conseguimos a salvação? Fica difícil, fica possível sem a fé. A palavra do Senhor diz que para Deus tudo é possível, mas também é possível aquele que crê. Se você crê ou crê, tudo é possível. Mas o interessante disso, que o Senhor Jesus, ele pede para atravessar ao mar, ele fala com os discípulos, e quando ele está na borda do barco, ele descansa. Ou seja, ele sabia daquilo que ele ia enfrentar, mas ele não ficou com aquilo ali martirizando na sua mente, o seu espírito. Ele ficou tranquilo. Ele não se apavorou com nada que ele viria enfrentar futuramente. Ele descansou. É assim que Deus quer que você faça, descansa. Ah, tem problemas, tem dificuldades na minha vida. Não, mas descansa no Senhor. Descansa em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja em vós. Ele diz assim, ó, crescei na graça, no conhecimento, multiplicai a paz em vós. E essa paz só vamos alcançar no Senhor. E o interessante é que quando o Senhor Jesus, ele atravessa com os seus discípulos, ele vai para outro lado dos discípulos, e já no capítulo 5, a palavra do Senhor vai dizer, e eles chegaram ao outro lado do mar, olha só que coisa forte, a terra dos Gadarenos, e saindo ele do barco, imediatamente veio a ele ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Então essa passagem vai falar que o Senhor Jesus, ele atravessa o mar, ele enfrenta ventania, tempestades, ele enfrenta o perigo, mas ele estava confiando em Deus para poder salvar uma alma. Olha que coisa forte, para poder salvar uma alma. Ele enfrentou todos esses tipos de adversidade, perigo, esses tipos de problemas por causa de uma alma. Assim Deus ele faz na sua vida. O Senhor Jesus, ele morreu para salvar a sua alma. Ele sofreu para salvar a sua alma. Ele enfrentou sacrifício. Portanto, no Getsemane, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, seja a vontade do Senhor. Ele enfrentou tudo. Transfigurou sangue. Passou por ofensas, problemas
psicológico. Olha quantas palavras o Senhor Jesus ele ouviu quando ele estava na cruz. Desça daí se tu és Cristo, para poder salvar. O Senhor Jesus Cristo, ele atravessa o mar. Ele faz o impossível se tornar possível para poder salvar a sua alma. Agora a pergunta que é nessa noite: o que temos feito a respeito da nossa salvação? Temos dado, de fato, o devido valor na nossa salvação? O Senhor Jesus, ele fez a parte dele. Ele fez de tudo o que ele podia fazer. Ele diz assim, ó, está consumado, para poder salvar a sua alma, a minha alma. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus ele foi traído, os discípulos o abandonaram. Ele foi traído e também foi abandonado. Ele já vinha sido traído por Judas. E os discípulos deixaram ele a só. E ele foi crucificado na noite de quinta-feira. Ele sofreu mentalmente, com palavras, açoites. E no terceiro dia, que quando o Senhor Jesus Cristo ele ressuscita, a Bíblia diz que ele vai ter com os discípulos. Olha que coisa forte. E os discípulos estavam reunidos, tudo junto, aguardando, muitos desconfiados se Jesus ressuscitaria mesmo. Mas a palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus ele transpassa a porta, ele diz: a paz seja convosco. Tantas pessoas no lugar do Senhor Jesus agiria com vingança. Tantas pessoas no lugar de Jesus naquele momento falaria: por que vocês me abandonaram? Por que vocês me deixaram? Não, o Senhor Jesus, quando ele viu os discípulos pela primeira vez, ele diz: a paz seja convosco. O Senhor Jesus, ele atravessou a parede para desejar a paz. Assim o Senhor Jesus, ele quer entrar no seu coração para deixar a paz. Então abre o coração para o Senhor Jesus. Se inclina para ele, deixa ele entrar na sua vida. A palavra lá em Apocalipse vai dizer que o Senhor Jesus, ele escrevendo as igrejas, através do apóstolo João, ele chamando aos anjos da igreja, aqueles homens da igreja, para poder se arrepender dos pecados, e falando: lembra da onde você caiu. E ele diz assim: eis que bato a porta, não endureça o vosso coração, que eu vou entrar. E ele quer entrar, ele quer fazer morada na sua vida, assim também quer na minha vida. Como ele fez na vida desse homem que estava com espírito imundo. A Bíblia diz que ele andava no sepulcro nu. Olha só que situação. Ele andava nu, ele pocava as correntes, ele arrebentava as correntes, de tanto que de endemoniado que a vida dele estava. Mas Jesus foi lá, atravessou aquele mar para salvar a vida daquele homem. E assim ele quer fazer na sua vida. O Senhor Jesus, ele fez a parte dele. Então vamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? O Senhor Jesus, ele diz na sua palavra: credes no Evangelho, credes e será salvo. Se você crê e for batizado, será salvo. Mas é crer e servi-lo, praticar a sua palavra. Servir a ele, dar continuidade à sua obra. A Bíblia diz que aquele que é fiel, que começou a boa obra, é fiel para cumprir, para terminar. Assim ele quer terminar na sua vida. Mas ele quer que a gente tenha disponibilidade para com ele, para que ele possa fazer morada. Nós somos o templo do Espírito Santo. Lá no passado, nem todos tinham a possibilidade de falar com Deus. Tinham que ir até o sacerdote, tinham que ir até o templo, levar o animal, sacrificar o animal, arrancar o sangue, a gordura do animal, aspergir para fazer o clamor, o holocausto a Deus. Olha que coisa forte. O sacerdote sacrificava o animal. Depois que ele sacrificava aquele animal, ele fazia a oração. Aquela oração sacerdotal. Olha só que coisa forte. Depois que ele sacrificava o cordeiro, arrancava a gordura do cordeiro, para depois fazer o sacrifício. Jesus, quando ele ora por você, ele ora por mim, ele orou na forma de cordeiro. Ele orou sabendo que ele seria o sacrifício. É fácil o sacerdote orar
sendo que o animal que ele seria morto seria um animal, um cordeiro. Mas difícil é você orar sabendo que você é o sacrifício. Assim Jesus orou. Jesus orou sabendo que ele seria levado ao matadouro, diferente da tradição do passado. É forte isso, irmão. E foi por você, foi pela sua alma que ele fez esse sacrifício. Quando o Senhor Jesus ele estava na cruz do Calvário, ele poderia desistir naquele momento. Ele tinha oportunidade. Se Jesus nega naquele momento, a salvação humana cairia por terra. Nós perderíamos a salvação. Mas ele diz, quando os pregos estavam sobre o seu pulso, pouca respiração o Senhor Jesus tinha. Ele respirou fundo e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então que a gente possa se voltar para o Senhor Jesus, se despertar para Ele. Eu sempre falo que quando o Senhor Jesus ele diz que Ele está voltando, a Bíblia diz que Jesus em breve Ele voltará. Mas Jesus ele volta para aquele que morre no acidente na estrada. O Senhor Jesus ele morre para aquele que morre de overdose, que morre de infarto, que morre baleado. Jesus voltou para essas pessoas. E se essas pessoas não tiverem em Cristo, ou ele vai para o inferno, ou ele vai para o céu. Imediato. A palavra nos dá base a isso. Então a parte dele, o sacrifício dele, ele fez por você, irmão. Ele fez por mim. Mas só vai alcançar essa misericórdia, essa graça dele, aquele que é discípulo. Assim como na mensagem, no começo da mensagem que eu trouxe. Só conseguia entender ao Senhor Jesus aquele que é discípulo, aquele que estava perto. Porque aqueles que estavam longe, desobedecendo, aquele que tinha o orgulho, a soberba, a mágoa, ouvia por parábola, não conseguia compreender. Mas aos discípulos ele revela, assim ele quer revelar. Ele quer que você se torne, que nós se tornemos o discípulo dele. A palavra do Senhor Jesus diz que quando o Senhor Jesus ele ressuscita, ele aparece a Maria Madalena. Ele vira para Maria Madalena e diz assim, ó, vai lá e chama os meus irmãos. Olha que coisa forte. Ele é o nosso irmão. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o cordeiro, o sacrifício. E agora ele está como o rei dos reis, esperando o grande julgamento, o grande dia. Mas que a gente possa se despertar para o Senhor Jesus, para que a gente possa estar com Ele. A palavra do Senhor Jesus vai dizer em Romanos, no capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não vivem mais segundo a carne, ou seja, a lei de Moisés, mas vivem segundo o Espírito, ou seja, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, porque não é dom de homem, não é por ser boa pessoa, não é pelo aquilo que você faz ao necessitado, por mais que isso faz parte do cristianismo, mas é aquele que é salvo pela graça. E a prova disso, quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, havia um ladrão ao seu lado. Aquele ladrão, a Bíblia não relata nenhum momento que aquele ladrão ele ajudava a sociedade, que ele fazia caridade à sociedade, que ele ajudava os asilos, que ele ajudava os pobres. Não, ele era ladrão. E a Bíblia diz, a Bíblia não fala diabo, mas a Bíblia nos garante que o diabo ele é o pai da mentira. Mas a Bíblia fala assim, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. No texto a Bíblia se refere ao ladrão. E nós sabemos que o diabo é o ladrão. Ele vem roubar a paz, vem roubar a família, ele vem destruir. E o Satanás ele tem entrado, ele entra pelo que você assiste, pelo que você ouve. Mas então aquele ladrão que estava na cruz, que a Bíblia também chama de malfeitor, ele não tinha mérito nenhum na sociedade, só dava prejuízo. Então nós podemos conjecturar que aquele ladrão ali, quantas pessoas ele prejudicou, quantas pessoas ele tirou o seu sustento.
Mas quando o Senhor Jesus, ele ora, a vista dele se abriu. Por quê? Porque o coração dele se inclinou para o Senhor Jesus e ele creu. A Bíblia fala que naquele momento ele se refere a Gestas, que está do outro lado. E diz: Gestas, esse homem não merece passar por isso. Nós merecemos. Ali ele agiu com humildade. Assim como o discípulo do Senhor Jesus tem que agir, se humilhar diante do Senhor. Então, quando ele fala aquilo, ele diz assim, ó: mestre, quando entrares no teu reino. Então ali ele chama Jesus de rei. Olha só que coisa forte, olha o dom de Deus ali. Ali foi dom de Deus. Quando entrares no teu reino, lembra-se de mim. Ele pede para que se lembra. Então, no momento, ele se humilha, ele chama Jesus de rei e manda Jesus, pede ao Senhor Jesus para que lembre. Ou seja, não tinha mérito naquele homem, mas ele se arrependeu. Foi exclusivamente dom de Deus. A salvação é isso. Você pode ter feito de tudo errado na sua vida. Nós podemos ter feito de tudo errado, matado, prostituído, tudo de errado, tudo. Mas se a gente de fato se arrepender, reconhecer que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, se voltar para o amor dele, ele nos perdoa dos pecados. A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, que aquele que anda na luz, como Deus é a luz, em comunhão com os irmãos, o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado, nos limpa, nos limpa. O sangue do Cordeiro, quando o sacerdote aspergia nas pessoas, eles se sujavam. Olha que coisa, eu estou arrepiado. Eles se sujavam naquele momento. O sacerdote pegava o sacrifício anual, que é chamado Yom Kippur. Ele jogava sobre as pessoas. A Bíblia fala que Simão Cirineu saiu para ir receber essa gota no sacrifício. E quando chega lá, o sacerdote lança essa gota de sangue. Então sujava, ele recebia uma gota, sujava o seu corpo. E quando Simão Cirineu vai se aproximar do templo, Jesus está sendo crucificado. Ele foi para receber a gota do Cordeiro que simbolizava o Messias. E sem saber, o soldado obriga ele a levar aquela cruz, que era o próprio Messias que ele estava ajudando. Olha que coisa forte. E quando ele agarra aquela cruz, ele roça no Senhor Jesus, ele se lambuza de todo o sangue. Futuramente, a sua família se converte a Cristo. A Bíblia vai falar isso lá em Atos dos Apóstolos. Todos os seus filhos se convertem a Cristo. Porque através de você, Deus faz no seu filho, faz na sua mãe, no seu pai, na toda a sua família. Assim Deus fez na vida dele. Então o sangue do Cordeiro que jogava sobre o corpo das pessoas, purificava, ficava aquela marca do sangue. Agora é o sacrifício espiritual pelo sacrifício de Jesus, que agora ele limpa a sua alma. Ele purifica a tua alma, ele limpa o teu espírito. Mas ele quer que a gente tenha disponibilidade com a sua palavra, se voltar para ele. Sempre repito, esse texto está no meu espírito. A Bíblia diz assim: invocai ao Senhor enquanto está perto, buscai enquanto se pode achar. Infelizmente, a religião, o mal do século é a religião. Muitas religiões, as pessoas estão buscando religiões que nessas religiões aceitam as práticas erradas, aceitam as suas manias, aceita a sua falta de perdão, irmão. Mas só há um caminho. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que só há nome dado a homens debaixo do céu por quem podemos ser salvos, e é Cristo Jesus. Então as pessoas tentam buscar esse tipo de religião para se preencher, para tentar buscar a salvação, mas não há salvação fora da palavra do Senhor. Então vamos buscar, vamos dar atenção à sua promessa. E por fato das pessoas criar religião para elas, elas carregam esse pensamento que Deus é amor. Aí elas usam isso, infelizmente, achando que Deus, pelo fato dele ser amor, ele vai te levantar e te levar para o céu. Olha só, Adão foi o primeiro homem. A Bíblia diz que nós foi a criatura que Deus mais se agradou.
E nós somos a imagem e semelhança. A Bíblia diz que os anjos foram feitos assim, ó. Deus soprou os anjos. Nós não. Nós fomos feitos do barro. Depois do barro, ele sopra. Ou seja, Deus não tem como destruir aquilo que ele criou com a palavra. Então, pela palavra, ele irá destruir Satanás. Então, ele teve que criar um inferno para lançar Satanás. E só vai com Satanás aquele que desobedece a palavra do Senhor. Portanto, a imagem do barro que Deus fez, seu e meu, esse perece. Portanto, diz que aquele do pó viemos, do pó voltaremos. Mas depois que esse pó descer à sepultura, aquilo que Deus soprou terá continuidade, que é a nossa alma. Então assim, ele quer que a gente se volta para ele, para que a gente possa morar com ele. Mas aí o que acontece? Pelo fato da religião que as pessoas criou, que Deus é amor, elas acham que Deus vai aceitar o pecado, vai aceitar os nossos erros. Irmão, o próprio Adão, como eu disse aqui na mensagem, foi a primeira criatura. Ele desobedeceu. Olha só, Deus disse, comereis do fruto, mas não comereis o fruto do bem e do mal. Então ele come aquele fruto, ele desobedece ao Senhor. Quando Deus, ele tira Adão e Eva do jardim, olha só, ele poupa a vida de Adão e Eva depois, porque ele não deixa que eles comem daquela árvore da vida. Se Adão e Eva comessem daquela árvore da vida, nós viveríamos no pecado para sempre. Então Deus fez o quê? Poupou a nossa vida. Ele tirou Adão e Eva do jardim para que na forma do pecado ele não comesse aquela árvore. Então ele nos poupou e mandou o seu cordeiro. O primeiro sacrifício do Senhor Jesus começou no jardim. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles olhavam um para o outro, não via impureza. Eles não viam impureza, mas quando eles pecam, eles passaram a ver as suas partes íntimas. Mas aí começou o sacrifício, Deus os colocaram com pelo de animal naquele momento. Ali começou simbolicamente o sacrifício de Cristo. Então, se Adão foi a primeira criatura de Deus, e ele desobedeceu, Adão não matou ninguém, ele desobedeceu, ele foi expulso. Você acha que nós vamos entrar no céu desobedecendo, fazendo aquilo que é errado? Não, mas através da misericórdia do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que quando Judas trai a Jesus, ele trai ele com um beijo. E Jesus, ele tem um caráter, Jesus ele é reto, ele não jogava indireta, piada. Jesus era reto, e a Bíblia diz, assim ensina não. Jesus ele chama Judas de amigo. Jesus é teu amigo. Talvez nós se comportamos como Judas, no sentido de desobedecer ao Senhor, estar longe da sua palavra. Sabemos que temos que nos santificar, buscar Ele. Se comportamos como Judas nesse sentido, de saber o que Ele quer para a nossa vida e não dá a mínima. Mas Ele é seu amigo, Ele quer te salvar, Ele é seu amigo, ele é seu pai. Você tem pai, você não é órfão, não. A Bíblia diz, eu estou arrepiado, a Bíblia vai falar que mesmo que uma mãe, esse texto é muito forte, uma mãe vier, ó, quantas mães que têm abandonado a criança, naturalmente por falta de vida financeira, isso não é desculpa. Porque o pai às vezes abandona, aí a mãe pega e acaba com raiva naquele momento, não tem condição, a Bíblia vai falar da mãe de Ismael, a esposa de Abraão, naquele momento que ela viu Ismael morrendo de sede, ela colocou ele ali ao lado e foi morrer do outro lado. Então Deus, pela promessa que tinha feito a Abraão, trouxe a água. Mas quantas mães têm abandonado seus filhos? E a Bíblia diz que mesmo que se uma mãe vier abandonar um bebê que ainda amamenta, olha que coisa forte, Deus jamais esquecerá de ti, jamais te abandonou. Nós que abandonamos, viramos as costas para Ele, mas Deus ele quer salvar a sua vida. Deus se importa com você. E pelo fato da gente estar longe da palavra, não estar sensível à palavra de Deus, parece que Deus não se importa, mas Ele se importa. Só de você estar vivo, faz uma reflexão. Tantos livramentos que Deus tem dado, quantas pessoas que estão perecendo, morrendo, quantas mortes no coronavírus, e até aqui, como diz o profeta Samuel, ele tem nos guardado.
Que o Espírito Santo tenha falado na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Lembra-se dessa palavra. Desperte para o Senhor Jesus. Jesus, ele quer salvar a sua alma, a nossa alma. Que Deus te abençoe e te ilumine em nome de Jesus Cristo.